Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um tempo junto aqui conosco do Ático Curitiba. Para você que nos assiste de todos os lugares ou em qualquer que seja o momento em que você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo e se sinta muito parte desse tempo aqui conosco. Para nós é uma alegria imensa ter você aqui junto com a gente. Nós esperamos que você tenha um tempo de celebração a Deus e de comunhão junto com Ele e se sinta parte de tudo aquilo que nós vamos estar partilhando com você nesse tempo. Se sinta à vontade aqui no Ático Curitiba. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem seja, o que faça ou não faça, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faça ou não faça, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo,
Estamos iniciando hoje uma nova série aqui no Ático Curitiba, uma série denominada Redefinir Prioridades para Viver Bem. Como nós podemos pensar em prioridades que nós devemos ter para que a nossa vida seja melhor. Nós estaremos conversando aí nas próximas 3 semanas, nesse domingo e nos próximos 3 domingos, a respeito desse assunto. E hoje eu gostaria de dar atenção especial, então, à prioridade da meditação, como uma disciplina essencial para nós. Acompanhe comigo, então, essa afirmação que diz o seguinte: há práticas existentes na espiritualidade cristã que precisam ser resgatadas, pois são fundamentais para a caminhada. Não há verdadeira espiritualidade sem disciplina. Então, aqui destacando práticas existentes na espiritualidade cristã que precisam ser resgatadas, pois elas são fundamentais. Se essa afirmação acaba dizendo que essas práticas precisam ser resgatadas, muito provavelmente você há de convir comigo que elas estão sendo deixadas de lado, elas estão sendo esquecidas ou talvez ali meio que empoeiradas, né? E com relação a essa verdadeira espiritualidade sem disciplina, quando não existe isso, nós podemos ver isso na nossa vida, no nosso dia a dia também. Quando você quer melhorar a sua alimentação, você precisa da disciplina. Quando você quer talvez ter um físico melhor, frequentar uma academia, você tem que ter a disciplina de estar ali 3 vezes por semana, talvez, estar malhando, indo na academia e fazendo exercícios físicos regulares. Essa palavra disciplina é uma palavra que não é muito assim aceita e a gente não gosta muito dela. Porque parece que para a gente ter aquilo de melhor, a gente tem que passar pela disciplina. E com a nossa espiritualidade, funciona da mesma maneira. Não existe, então, uma verdadeira espiritualidade sem uma disciplina. O que acontece, então, é que nós estamos num mundo realmente caótico. O mundo que nós vivemos, ele está parecendo um liquidificador, né? Onde a gente vai tomando forma daquele movimento e muitas vezes a gente está naquele balanço, ou talvez se a gente exemplificar como uma enxurrada que vai levando tudo que vê pela frente, o nosso mundo muitas vezes nos leva e acaba nos levando dessa forma para lugares que a gente talvez não deveria ir, talvez até não queremos ir. Esse mundo em caos, esse mundo caótico, acaba gerando uma aceleração muito grande na nossa alma, aceleração na nossa vida. A gente fica nesse ritmo frenético de fazer as coisas, do trabalho, às vezes do estudo. Puxa, eu preciso fazer um mestrado, um doutorado, eu preciso me desenvolver mais nessa área, ou talvez eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu preciso trabalhar mais, eu preciso me desenvolver mais, e eu acabo entrando nessa esteira dessa aceleração deste mundo em caos. Isso acaba gerando pelo menos 2 coisas na nossa vida, né? Talvez 2 sentimentos. E eles estão trabalhando, eles estão muito próximos, eles estão juntos. É um sentimento de inadequação, gerando também um consumismo. Deixa eu explicar melhor para você. Esse sentimento de inadequação, geralmente você tem em relação àquilo que você gostaria de ter e não tem. Então é um sentimento de inadequação em relação ao que você tem, um sentimento de inadequação em relação ao que você faz e um sentimento de inadequação até, de repente, em relação ao que você é, como você é. Talvez você tenha um carro e pelo teu grupo, pelas pessoas que você convive, você se sente inadequado porque você não tem aquele outro carro, que é um carro um pouco melhor, né, que de repente você tem alguns amigos que têm, né, daquela marca, com aquela característica. Ou talvez você não tem um curso, você não tem uma graduação, você não tem um mestrado e você se sente inadequado. Então você corre atrás desenfreadamente para que você consiga se manter ali naquele padrão. E aí talvez aquilo te dê uma falsa expectativa de que você está satisfeito, mas na verdade você ainda se sente
inadequado. Então essa inadequação, ela acaba caminhando junto então com o consumismo, tá? Você se sente inadequado e aí o que você faz? Você corre atrás para comprar um outro carro. Você corre atrás para estudar um pouco mais, você se desdobra nos estudos para que você tenha então um título um pouco maior e aquilo te dê aquela sensação boa. Mas logo aquilo se vai. Você acaba pensando ou percebendo que existem algumas necessidades que você não tem. E por esse sentimento de inadequação e por esse consumismo, você acaba correndo atrás até de coisas que de repente são supérfluas, que você não tem essa necessidade de ter. Todo esse processo, né, acaba acelerando toda a sua vida, não só o seu coração, a sua alma, o seu pensamento, mas acelera a sua vida de um modo integral. O que realmente e geralmente acontece é que nós temos hoje muitas coisas assim brilhando à nossa volta e que contribuem para que essa aceleração da nossa vida, do nosso coração, seja exacerbada. Uma das coisas que nós podemos perceber e que é muito normal que está ocorrendo é a pluralização dos eletrônicos. O que significa isso? Nós temos várias coisas que fazem a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem hoje um smartphone e esse teu smartphone ele funciona, você liga, você faz ligações, você acessa a internet, você tem vários aplicativos, né? E você passeia nisso de uma forma muito tranquila. Aí o que acontece? Você acaba comprando um desktop para deixar na sua casa, no seu escritório. Você também pega e compra, de repente, um notebook. Você usa esse notebook e você, de repente, usa também um iPad, talvez para o seu filho, e um outro iPad um pouco menor, que ele é mais fininho, é mais fácil de manusear. Ou talvez você queira até pensar na hipótese de comprar um smartwatch, que é um reloginho que você recebe ali as suas mensagens de um celular que você tem, de um smartphone, que está no seu bolso de trás da sua calça, né? E aí eu pergunto, para que a gente tem todas essas coisas? E de repente você se vê numa situação em que você está ali acessando o WhatsApp, o web, por exemplo, e você tem que acessar no teu celular e fazer uma conexão com o teu notebook. Enfim, quanto tempo que nós gastamos com coisas que fazem a mesma coisa. Um outro detalhe, outro ponto, é a era da internet que nós vivemos. É claro que a internet é algo muito bom. Eu não vejo assim hoje o mundo sem a internet, né? Foi-se o tempo daquele barulhinho discado, que a internet era tão demorada e todo mundo ficava esperando aquela conexão bem baixinha, mas que, puxa, poderia deixar você navegar por alguns minutos ali na internet. Hoje, além dessa era da internet, a gente pode perceber os vários aplicativos, os apps, né? A gente pode ver o Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, tudo isso chamando a nossa atenção e brilhando à nossa frente, à nossa volta, tirando a atenção talvez e tempo precioso daquelas coisas que deveriam ser prioridade na nossa vida. Um aspecto interessante é a individualização do entretenimento. Isso é muito engraçado, porque muitas vezes a gente vê num shopping, por exemplo, uma família reunida naquelas áreas de descanso e todo mundo ali, um no celular, outro no outro celular, um com fone de ouvido, ou talvez numa própria residência de uma família, onde a gente percebe o pai, o senhor, assistindo televisão. Então a televisão está aberta, ele está assistindo lá um telejornal, né? De repente a sua esposa, ela está navegando no Google, buscando receitas para fazer uma receita no domingo. Talvez o filho jogando algum joguinho online com algum amigo, né? Talvez no outro país até, o que é muito comum. E a menina ouvindo música ali no Spotify. E o que a gente percebe nesses dois exemplos é que não há interação nenhuma. Não há nenhuma interação entre eles. Isso está ficando meio que esquecido e ficando de lado. Uma outra coisa que contribui para essa aceleração da vida, essa aceleração da alma, é o excesso de informação, né?
Antigamente nós assistimos o telejornal, Jornal Nacional, né? A gente esperava ali 8 horas, Jornal Nacional, e a gente sabia as notícias que aconteceram ali no dia. E no outro dia de manhã nós teríamos o jornal em papel, né? Aqui em Curitiba, talvez a Gazeta do Povo, a Tribuna, né? E eram apenas esses 2 jornais, essas 2 informações. Mas hoje, basta a gente dar um Google que a gente navega 3 horas fácil e a gente não percebe de tanta informação que nós vamos tendo à nossa vista, na palma da nossa mão, de uma forma muito fácil. Um outro detalhe, um outro ponto que é muito importante a gente ressaltar aqui é a agenda superlotada das pessoas, das famílias, dos pais, das mães, né? Nós podemos ver pais que trabalham o dia inteiro, o expediente normal, e aí eles acabam trazendo um pouco do serviço e do trabalho que deveriam ficar nas suas empresas, nos seus consultórios médicos, escritórios, eles acabam trazendo para dentro de casa. E fica ali mais 1 ou 2 horas, né? E a gente percebe também que aí o que acontece? As próprias crianças nas famílias acabam tendo que ter uma agenda meio que condicionada em função da falta de tempo do pai e em função da falta de tempo da mãe, por exemplo, para resolver toda essa situação. Essa falta de tempo do pai, essa falta de tempo da mãe, acaba gerando nas crianças também uma agenda que é superlotada. Então a gente tem crianças que fazem todos os esportes na escola possíveis, porque eles precisam ficar longe dos pais, porque os pais não têm tempo. Ou se não, são músicos super profissionais, né? Tocam muitos instrumentos, porque tem aula de piano na segunda, aula de flauta na terça, na quarta tem aula de guitarra e assim vai. No final, quando eles crescem um pouquinho, essas pessoas realmente não tiveram nenhuma interação como família. E, para fechar assim, esses exemplos que acabam fazendo com que a nossa vida seja acelerada, o trabalho desordenado, né? O trabalho sempre, quando ele é levado para casa, é uma coisa ruim. Mas agora, com a pandemia, com esse advento da pandemia, ficou mais complicado ainda. Porque agora o trabalho, a gente acaba não percebendo o que é trabalho, se existe tempo de trabalho, tempo de comunhão, tempo para se alimentar, ou tempo de lazer, porque os pais estão em casa, em home office, e esse trabalho acabou ficando mais desordenado, de uma forma mais bagunçada, né? Tudo isso, gente, acaba gerando consequências, não era para menos, né? E essas consequências, dentre essas consequências, eu poderia citar 2 principais, que são a distração e a superficialidade. Essa distração seria, tentar dar um exemplo aqui. Nós estamos conversando em família e de repente a filha chega para o pai e pergunta: papai, dá para fazer isso aqui e tal? Poxa, o pai está tão entretido nos afazeres que ele não percebe a filha, ele nem viu que ela veio perguntar algo para ele, né? Então essa não percepção das pessoas ao nosso redor faz parte dessa questão da distração. Uma outra coisa é quando nós mesmos, individualmente, não nos percebemos nesse liquidificador, como eu citei no começo. A gente vai girando conforme a música toca, né? E isso vai levando a gente para lugares que nós não almejaríamos estar e não desejaríamos ir, né? Junto com a distração, a superficialidade é vista muito frequentemente da seguinte forma: você acaba não querendo se aprofundar no relacionamento com a pessoa. De repente tem um amigo que está passando por uma necessidade, um amigo que está com um problema no seu casamento, alguém que está com um problema de saúde na família, e ele queria apenas desabafar. Mas você pensa assim: puxa, se eu der um pouquinho de atenção, só não der um oi, aí complica, porque eu vou me comprometer, vai abrir uma resposta e eu vou ter que dar atenção, e aí eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que começar a preparar tal projeto, tal coisa que eu programei. Então a gente se torna superficial nos relacionamentos. Superficial. Então a distração e a superficialidade acabam sendo
consequências, então, de tudo isso que nós estamos comentando até agora. E aí vem uma pergunta que começa a dar uma direção para a nossa reflexão e coisas que nós precisamos pensar para que nós tenhamos, então, uma vida melhor através de prioridades. O antídoto para isso que nós temos conversado até aqui é a meditação, é o tema desse nosso encontro de hoje. E a meditação não acho que fica melhor falar o que nós queremos dizer com meditação. A meditação não é um mantra, a meditação não é uma ginástica mental, por exemplo, e a meditação não é um mergulho esotérico, algo transcendental que eu puxo. Vou ficar mentalizando uma coisa aqui e aqui eu vou conseguir, então, meditar, então, esvaziar a minha mente e assim, dessa forma, eu estarei bem, me sentirei melhor. Não tem nada a ver com isso aqui. A meditação, dentro da nossa ideia de uma cosmovisão cristã, simplesmente é a capacidade de ouvir a Deus e obedecê-lo. Capacidade por quê? Porque nós dependemos de Deus até para ouvi-lo, quanto mais para obedecê-lo. Então, uma definição do que seria uma meditação nesse contexto nosso é a capacidade de ouvir a Deus e obedecê-lo. Também poderia ser colocado como permitir que o Deus Criador tenha um contato, tenha comunhão conosco, que a gente possa se relacionar com Ele de uma forma pessoal. E talvez, com esse terceiro conceito aqui, a gente pode fechar e ter uma ideia geral do que nós queremos conversar um pouquinho aqui hoje. Assimilar as verdades de Deus, perceber os ensinamentos de Deus na palavra dele. E eu quero convidar você a acompanhar comigo, então, algo que vai, então, fundamentar essa nossa conversa, essa nossa ideia. É uma poesia muito bonita, escrita pelo rei Davi, no Salmo 19, que começa no versículo 7 e vai até o versículo 11. Diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E agora preste atenção para esse final, o fecho dessa poesia, desse salmo escrito pelo rei Davi. Todas essas coisas que nós lemos são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Olha que interessante o que o escritor britânico C.S. Lewis fala a respeito do Salmo 19. Olha o que ele diz: o Salmo 19 é o poema mais lindo de todo o saltério e uma das maiores letras do mundo. Agora presta atenção, é a junção da mais linda poesia com a mais profunda teologia bíblica. É a junção da mais linda poesia com a mais profunda teologia bíblica. E aqui eu quero relatar um pouquinho do começo do Salmo 19, onde o rei Davi acaba descrevendo a grandeza, a magnitude, o poder de Deus que é visto com os nossos olhos através da criação dele. E ele fala assim no versículo 1 desse salmo, nós não colocamos esse versículo aqui, mas eu vou ler aqui. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então aqui Davi, inspirado por Deus, relata todo o poder, toda a grandeza, toda a magnitude de Deus ao construir, ao criar as coisas que nós podemos ver com os nossos olhos. Isso pode ser considerado
como a revelação natural de Deus, né? Todas as coisas reveladas e mostrando o seu poder. Mas Davi, depois desse versículo primeiro, falando do firmamento, falando das nuvens, falando do céu, depois um pouquinho mais ele fala do sol, que sai do leste e vai até o oeste, ele vem afunilando toda essa ideia, esse conceito, e ele traz para uma relação mais pessoal de Deus com o homem, né? O que seria então a revelação especial. E nesta revelação a gente vê Davi exaltando a graça e a misericórdia de Deus num relacionamento pessoal, íntimo do homem com Deus. E nós podemos pegar então essa fala do C.S. Lewis e entender por que ele disse que essa junção da mais linda poesia com a mais profunda teologia bíblica. Para a gente poder entender um pouco mais, né, nós estamos vendo o que é então a meditação, e agora uma pergunta que vem para a gente desenvolver o nosso raciocínio, seria, puxa, se meditar é isso, no que eu preciso então meditar? Então a gente está aqui com o Salmo 19, e eu gostaria assim, de uma forma mais didática, colocar então algumas linhas dessa poesia. Nós temos 7 linhas dessa poesia, começando com a lei do Senhor, é perfeita e revigora a alma. Então nós dividimos aqui em substantivo, o adjetivo, no caso o substantivo é a lei, o adjetivo é a qualidade dessa lei, que ela é perfeita, então o verbo seria revigora a alma. Essa palavrinha lei, ela é conhecida como Torá, né? O Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E essa Torá, ela tem um pouco de alguma confusãozinha, não diria confusão, mas alguns estudiosos, algumas pessoas entendem o significado de Torá com instrução, que está certo. Mas aqui nós vamos pegar também um outro significado, que seria acertar o alvo. Ou seja, eu estou aqui numa posição, eu pego um objeto, eu tenho um alvo na minha frente, e eu jogo esse objeto, eu acerto o alvo. O propósito da lei, né, o propósito desta Torá, em todo o Velho Testamento, é apontar para Jesus, apontar para o plano de redenção, o plano de salvação do homem. Então nós temos vários pontos, várias passagens que essa lei aponta, essa Torá aponta para Jesus. A lei serve como espelho para a gente, né? Esse espelho para nós olharmos, puxa vida, isso aqui está errado, não posso fazer. A lei não salva, quem salva é Deus, através da sua graça. Mas ela serve como uma referência, certo? E ela aponta para Jesus. No caso, temos um exemplo assim clássico de Abraão, né, que ia sacrificar o seu filho Isaque, e naquele momento, de repente, vem um cordeirinho no meio dos arbustos, ele pega aquele cordeirinho e tira o filho dele de cima do altar e coloca o cordeirinho no altar e faz um sacrifício para Deus. Esse cordeiro, esse sacrifício, aponta para Jesus, Jesus sendo sacrifício por nós na cruz. E aí a gente pode entender um pouco da história da redenção. Quando o homem pecador comete o pecado, Adão e Eva, ele é desconectado de Deus e causa uma separação entre ele e o Deus Criador. Aí, Deus amoroso, ele vem, o que ele faz? Ele traz Jesus, e Jesus é o mediador, é o intermediador, que vai novamente conectar o homem pecador com o Deus Santo e Criador, Deus amoroso, Santo e Criador. E em Jesus Cristo, e naquele madeiro, da mesma forma que foi feita essa alusão, esse apontamento do próprio Cordeiro, na questão de Abraão e Isaque, apontando para Jesus, Jesus então é o sacrifício por nós, que morre para nos dar vida e para salvar o homem pecador. Esta lei, então, ela é perfeita, não há erro, ela não há equívoco nessa lei. E ela faz o quê? Ela revigora a nossa alma. Revigorar a nossa alma é trazer tranquilidade, trazer paz, renovar as nossas forças. Mas vamos além, vamos em frente um pouquinho. Na outra linha, fala que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes.
Os testemunhos aqui seriam os conselhos que ele diz, aquilo que ele fala de si mesmo. São dignos de confiança. Puxa vida, pode botar fé. Deus falou, vai acontecer, ele promete e ele cumpre. Né? Isso traz sabedoria para os simples, para as pessoas inexperientes. A sabedoria a gente não acaba comprando em qualquer esquina, em qualquer lugar. Tiago diz que quando a gente pede sabedoria para Deus, se a gente tem essa falta de sabedoria, se a gente pedir, Deus dá essa sabedoria. Então, os testemunhos do Senhor e os seus conselhos, a gente pode confiar e eles nos tornam sábios. Mas nós vamos um pouquinho mais para frente e vamos ver que os preceitos, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus, eles são justos e eles dão alegria ao coração. Justos, corretos, não há erro, e essa alegria ao coração é algo que vale a pena a gente comentar. Muitas vezes estamos em situações tão complicadas, aquela onda de tristeza, aquele mar de tristeza, situações que acabam complicando a nossa vida, situações com a nossa família, situações do nosso emprego, né? Problemas relacionais, às vezes até a falta de recursos financeiros. Tudo isso, nessa conjuntura, acaba fazendo com que a gente se entristeça. Mas aí a gente tem na palavra de Deus, e nessa meditação que nós temos da palavra de Deus, que os preceitos e os ensinos são justos e eles alegram no coração. E essa alegria é uma alegria que nós não imaginamos, é uma alegria que independe das circunstâncias. É interessante, puxa vida, às vezes você fica pensando, eu não imaginava que com tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida naquele momento, Deus ia chegar e ia tranquilizar minha vida, usar pessoas e trazer alegria para o coração. Vamos um pouquinho mais, na próxima linha dessa poesia, temos que os mandamentos do Senhor são límpidos, são claros, são super transparentes e eles trazem luz para os nossos olhos. Eles trazem percepção. Parece que os nossos olhos se descortinam para coisas que antes nós não percebíamos. Então nós começamos a ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e coisas que antes, de repente, nós fazíamos e agíamos, formas, tudo isso parece que acaba ficando diferente, meio que não encaixa. Você fala, pera, o que está acontecendo? Puxa, eu comecei a meditar na palavra de Deus e eu comecei a perceber que esses mandamentos, esses ensinos, eles trazem luz para os nossos olhos. Mais um ponto, mais um substantivo aí, o temor. E o seu adjetivo é que ele é puro, a qualidade dele, e ele dura para sempre. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Deus é puro, o temor do Senhor é puro. Deus também purifica os nossos pecados. Deus trabalha no nosso coração, nos faz novas criaturas, limpa o nosso coração, né? E esse temor dele é eterno e dura para sempre. E a última parte dessa parte que nós estamos conversando, dessa poesia, fala que as ordenanças do Senhor são verdadeiras e elas são todas justas, ou seja, elas são baseadas na verdade, porque Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Em relação a esse Salmo 19, o grande pregador Charles Spurgeon fez a seguinte afirmação e o seguinte comentário: na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Não conheço, diz o Charles Spurgeon, nada que pode confortar mais a alma, acalmar as ondas de tristeza e da mágoa, pacificar, olha só, os ventos da provação, do que a meditação piedosa a respeito de Deus, a respeito da divindade. Quais são os resultados, então, práticos que nós temos em relação a essa meditação
na palavra de Deus, nessa priorização da meditação para as nossas vidas na palavra de Deus. Uma coisa que vimos revigora a alma, né? Torna sábio a pessoa inexperiente, a sabedoria e o discernimento começam a ser coisas mais palpáveis para essas pessoas que começam a meditar na palavra de Deus. Dá alegria ao coração, como eu comentei, e principalmente traz luz aos nossos olhos. Ou seja, revela ao ser humano a verdade sobre a vida, sobre Deus. Então é algo esclarecedor. Então aqui eu lembro de algumas vezes que eu fui em alguns lugares, em casas de alguns amigos, e tinha ali uma Bíblia, geralmente agora eu não sei se é no Salmo 23, no Salmo 91, e ela ficava aberta ali, né? Tudo bem, a Bíblia é bonita, que joia ter aquela Bíblia ali, mas a palavra de Deus ali, e não no nosso coração e na nossa mente, não tem o sentido. Por isso que quando nós começamos a meditar, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, o próprio Espírito de Deus, ele abre os nossos olhos, clarifica o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa percepção e começa a revelar coisas para nós que nós não pensaríamos que existisse ou que era dessa forma. Começamos a ver Deus, sentir Deus de uma forma que a gente não sentia. Começamos a perceber que o Espírito Santo fala conosco quando nós estamos meditando, conversando e nos relacionando de uma forma pessoal com Ele. Ele diz que é esclarecedor. Como segundo ponto, nós percebemos então a afeição sendo transformada pela palavra. O Salmo continua, versículo 10, e todas aquelas coisas, aqueles adjetivos e substantivos que nós lemos, né? A lei do Senhor é perfeita, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, as ordenanças são verdadeiras. Tudo isso, o salmista Davi pega e fala o seguinte no versículo 10. Todas essas coisas são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. A gente sabe que o ouro é um metal nobre, sem impurezas, sem escória, é algo de melhor. Quando você vai presentear alguém, a pessoa amada, a sua esposa, a sua namorada, você quer dar ouro, isso puxa a vida. Mas Davi está falando que todas essas coisas relacionadas à palavra de Deus e os ensinamentos de Deus, eles são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. E eles são também mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O mel nós sabemos que, além de ser um alimento terapêutico, né, é um alimento nutritivo, saboroso, é uma delícia. Então, aqui Davi está falando o seguinte, a palavra de Deus tem que ser entendida que ela é muito mais importante, tem muito mais valor que a delícia, a doçura do sabor que o mel nos oferece, do que as gotas do favo. Então a gente percebe aqui que o efeito da meditação na nossa vida é a transformação que a palavra de Deus acaba fazendo e trazendo para o nosso coração, através do quê? Da afeição, que também pode ser definida como uma inclinação ou como um apreço, um desejo. O que acontece com a gente então? A gente tem o nosso desejo ajustado, uma sintonia fina. O Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida para que o nosso desejo seja inclinado para quê? Para a palavra dele, para as coisas dele. Com o desejo ajustado, o que acontece com a nossa vida? Nós desejamos o conselho de Deus mais do que o ouro. É isso que é a sequência desse texto e a explicação desse texto. O que mais nós podemos ver? A palavra de Deus começa a se tornar mais valiosa na nossa vida. A gente começa a valorizar um tempo de meditação, um tempo de leitura. E de repente você tem aquele tempo rapidinho, puxa, eu vou olhar ali 15 minutos, ler um versículo, um verso, e pronto, eu já fiz a minha devoção de hoje, agora Deus vai me abençoar,
e essa foi a minha prioridade. Não, não é bem assim, né? A palavra de Deus começa a se tornar mais valiosa na nossa vida, porque o nosso coração é transformado, o nosso coração é inclinado, e nós começamos assim, de repente, do nada, a querer se alimentar mais da palavra de Deus, ter mais esse contato com Deus. Percebemos então que essa doçura de Deus, essa doçura que é comparada como o mel, né? A palavra de Deus vamos dizer assim, precisa ser mais doce que o próprio mel. A gente pode perceber que Deus é imprescindível para a nossa vida. Nós precisamos de Deus a todo momento. Não podemos viver sem Deus. Um exemplo que me ocorre, que eu estava pensando aqui para contar para vocês, é o exemplo de uma meia maratona que eu e a Letícia nós fizemos. A gente não está correndo tanto agora, mas a gente já corria um tempo atrás aí. Mais as corridinhas de 5, 10 quilômetros, mas a gente fez algumas maratonas, inclusive algumas maratonas do Rio de Janeiro. E quem já fez essa prova sabe que a meia maratona do Rio é uma prova bonita, gostosa, de festa, mas ela é difícil, porque o calor lá no Rio judia muito. Eu lembro que, acho que foi a última vez que eu fiz essa prova, a gente estava no quilômetro 18, mais ou menos, 17, 18, e uma meia maratona tem 21 quilômetros, né? E lá no Rio de Janeiro, essa maratona começa no Arpoador, né? São Conrado. E a gente vem margeando, sobe os elevados, passa pelas praias, né? Por enquanto tudo bonito. Vai chegando perto dessa praia de Copacabana, com esse calor, a gente, puxa vida, tem que ter coragem, tem que ter resistente. Eu lembro que eu cheguei para a Letícia e falei, Letícia, cansei, eu não aguento mais, desisto, o que eu estou fazendo aqui? Sentei no meu fio e o povo passando, e ela ficou brava comigo, falou, não, vamos para frente, vamos. Eu falei, não, mas eu não estou aguentando, eu estou tomando água toda hora e não está adiantando, né? Ela falou, vamos mais um pouquinho, me puxou e eu cheguei até literalmente chorar mesmo, porque eu falei, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Né? Não tem nada a ver. E ela me fez, e eu levantei e fui. Quando eu cheguei no finalzinho da praia, que entrou no túnel, depois de Copacabana, puxa vida, o que tinha ali? Tinha uma armação, né? Onde eles colocaram e fizeram um tipo de uma borrifação, uma névoa úmida, cheia de gotículas, como se fosse um esguicho de mangueira jogando nos corredores que estavam passando, e logo depois vários tambores cheios de gelo com aguinha gelada. Eu lembro que eu peguei aquela água ali e tomei aquela água e falei assim, puxa vida, se eu não tivesse essa água aqui, eu estava sentado lá naquele meio fio. Então essa água numa corrida, numa meia maratona, essa água num deserto, é aquilo que Deus é para a gente. Deus é imprescindível. Se nós não temos Deus na nossa vida, né, a gente não continua. E é isso que a gente percebe nesse texto que o salmista Davi escreveu para nós. E a gente vai mais além. No Salmo 119, nós podemos até confirmar isso que a gente está falando com o texto de Salmo 19, 105, que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nas trevas, diante da escuridão, a palavra de Deus ilumina o nosso caminho. Ela é uma lâmpada, é uma luz que ela tira toda aquela coisa turva, a penumbra, e deixa tudo claro para que a gente possa enxergar. E finalizando, temos então a última parte desta poesia, o último versículo que fala da vida transformada pela obediência à palavra. Então acompanhe comigo esse versículo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Pelo poder da palavra, nós somos advertidos e nós precisamos obedecer. Então a vida transformada passa também pela obediência à palavra. Então não adianta só nós meditarmos nessa palavra, mas nós precisamos pegar essa palavra e nós precisamos trazer ela para o nosso coração e nós precisamos praticá-la, nós precisamos obedecê-la.
Aqui eu gostaria até de fazer um exercício então com você em relação a esse versículo. Por elas o teu servo é. Então você vai pegar e vai ler da seguinte forma. Por elas o seu nome. Por elas o Danilo é advertido, é exortado. O Danilo é desafiado. Quantas vezes somos exortados a continuar quando estamos assim sem forças, estamos tristes. Aí vem um amigo, conselheiro, e fala assim, puxa, você precisa continuar. Eu tenho um texto aqui para você, eu tenho uma música, eu tenho uma palavra especial. Então, a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus faz com que nós prossigamos. Por elas, o teu servo, por elas você é desafiado a continuar no seu casamento. Por elas, você é tirado do seu lugar de conforto, da tua zona de conforto, e forçado, literalmente, a ir para um lugar que de repente não é muito legal, mas que vai fazer bem para você. Então o poder da palavra de Deus faz isso na nossa vida. Daí a importância de meditarmos, daí a importância de fazermos com que todo esse tempo que nós gastamos com coisas supérfluas sejam deixadas de lado e a gente priorize, então, a gente priorize a palavra, priorize o estudo, a gente priorize a meditação. Priorize a meditação na nossa vida. Para refletirmos e praticarmos, eu queria deixar com você, dentro desse Salmo 19, 7 a 11, uma conclusão. Eu quero ler aqui para você e que você acompanhe comigo. Hoje é um dia extraordinário. Hoje você pode refletir profundamente sobre a verdade e o poder da palavra de Deus e dar um passo na direção de obedecer, ser transformado e recompensado pela grandeza do poder de Deus em sua vida. Tua vida está acelerada, você está aí nesse liquidificador da vida ou nessa enxurrada que você é levado para um lado e para o outro, nesse mundo caótico. Pare, reserve um tempo, priorize um tempo na sua agenda para que você possa meditar, exercitar essa meditação na palavra de Deus. Com certeza você vai ter a companhia dele, você vai ser recompensado pela sua grandeza e pela ação poderosa de Deus na sua vida e no seu dia a dia. Que Deus possa estar abençoando muito a você e que isso seja algo que mexa com o seu coração e lhe faça pensar na sua vida e em tudo que tem acontecido hoje com ela. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de ter contato com a sua palavra e saber, Pai, que precisamos na nossa vida termos prioridades, exercermos algumas prioridades e no caso de hoje, Pai, vimos que precisamos meditar, ter tempo para estar em contato contigo, porque através da tua palavra nós somos exortados, através da tua palavra nós somos transformados e através do poder, Pai, do teu Santo Espírito nós podemos continuar a nossa caminhada e sim, podemos ter uma vida melhor. Pai querido, que o Senhor esteja ajudando a minha vida, ajudando a vida dos meus amigos e das pessoas, Pai, que nesse momento estão tendo acesso a esse conteúdo e a essa mensagem. Que o Senhor cubra de graça, de bênçãos e que o Senhor desvende, Pai, para aquelas pessoas que ainda não conheceram, não tiveram seus olhos, Pai, abertos para as verdades da Tua Palavra, que o Senhor possa estar tocando os seus corações e que o Senhor mesmo descortine, Pai, coisas para que essas pessoas venham a conhecer o Teu grande amor. Fica conosco e nos abençoe, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Agradem a ti.
me desafiou hoje, hein? Eu me senti desafiada, e vocês? Tenho certeza que sim. Parece que ele lançou um pouquinho de luz hoje na nossa escuridão através dessa mensagem. Que grande aprendizado a gente pensar a respeito da palavra de Deus, não é verdade? Espero que tenha sido um tempo muito proveitoso para você, assim como foi para mim. Que Deus continue abençoando a sua semana e que você possa continuar refletindo sobre aquilo que o Danilo compartilhou com a gente hoje. Eu quero aproveitar para você que é aqui de Curitiba, que tem nos assistido, ou que esse vídeo de alguma forma chegou até você, e dizer que nós nos encontramos aqui em Curitiba, no bairro Jardim das Américas, e presencialmente nos reunimos todos os domingos às 18 horas. Então, se você quiser vir conhecer a gente pessoalmente, dá um oi, dá aquele tchauzinho ainda um pouquinho de longe, mas ainda assim vai ser uma alegria muito grande receber você aqui no Ático, que é esse lugar de acolhimento, de ser parte de comunhão. Vai ser uma alegria te conhecer pessoalmente, você será muito bem-vindo em estar aqui conosco. O endereço vai aparecer aqui na tela, então coloca aí no Google Maps, rapidinho você nos encontra e vai estar aqui juntinho com a gente. Então, até a próxima, ou quem sabe, aqui presencialmente no Ático. Um abraço grande!